Vamos dar continuidade também a outros autores que vão defender o Concílio de Calcedônia e gostaria de apresentar para vocês um autor também que teve a sua importância no seu tempo, que é João de Citópoli. Ele nasce, a sua vida, o seu episcopado, ele vai entre os anos 536 e 548. Obviamente, também sabemos pouquíssimo sobre a sua vida. As informações nesse período, infelizmente, são muito escassas, devido às circunstâncias históricas que nós abordamos já numa aula quando vimos as invasões. Cada vez mais Constantinopla vai ficando isolada no âmbito político, cercada, por exemplo, por reinos hostis, e depois, com o surgimento do islamismo, também pouco a pouco pelo Islã, vai ficando isolada cada vez mais no cenário político. Nós temos de João de Citópoli a obra Contra os Apocristos, ou seja, os separados, ou seja, os monofisitas, enquanto que separados do restante da igreja. Ele escreve também uma apologia de Calcedônia, escreve um contra Severo e alguns escolha in Dionysium. Aqui sobre o gênero escolha, não me lembro se já mencionei para vocês anteriormente, mas escolha é um termo muito usado na exegese bíblica patrística, desde a época de Orígenes e Alexandria. O scholion são algumas breves anotações exegéticas sobre alguma passagem difícil da Escritura. Aqui não se trata tanto de um scholion sobre a Bíblia, mas sobre os escritos do pseudo Dionísio Areopagita. Falaremos em breve numa aula também sobre os escritos do pseudo Dionísio Areopagita, que surgem justamente nesse contexto de polêmica entre escritores calcedonenses e escritores monofisitas. Aparece por vez primeira esse corpus dionisíacum na disputa entre severianos e calcedonenses. Eles trazem à colação, os escritores calcedonenses trazem também escritos atribuídos a ao Dionísio Areopagita, para defender Calcedônia. Então vão surgir esses escritos que terão um grande sucesso na Idade Média, tanto no Oriente quanto também no Ocidente. Para que tenhamos uma ideia, grandes pensadores como São Boaventura se inspiram nos escritos do pseudo Dionísio Areopagita. Santo Tomás de Aquino comenta e recebe muitíssima influência do pensamento do pseudo Dionísio. Vai ser um autor importantíssimo para o desenvolvimento da Idade Média. Falaremos numa aula um pouquinho sobre a sua doutrina, o seu pensamento. Então, João de Citópoli vai escrever esses escolha, ou seja, breves explicações de passagens difíceis do Dionísio Areopagita. Esses escolha anteriormente foram atribuídos a São Máximo o Confessor. Agora, a maioria dos estudiosos reconhece a autoria de João de Citópoli dessa obra.
Sobre o pensamento de João de Citópoli, nós vemos a profundização sobre o sujeito da união, a equivalência entre Cristo e Verbo como sujeito, pois dizer Cristo equivale a dizer Deus. Então, lembrem-se, por exemplo, Nestório, o que ele fazia, ele distinguia entre o Cristo e o Verbo. Eram dois sujeitos, né? O Cristo e o Verbo. Então, separava. João de Citópoli vai, em certo sentido, usar a linguagem antioquena, mas com um conteúdo alexandrino, porque o Logos e Cristo é uma só coisa, existe uma identificação. Né? Talvez para nós, né, quando eu falo isso, parece óbvio, né? Espero que pareça óbvio, né? Mas notem que nós estamos num período que não tinha tanta obviedade assim. Né? Havia muita discussão, muita disputa precisamente sobre isso, né? sobre esse tema. E ele defendeu a fórmula teopasquita sobre o sujeito da união, que é o Cristo Logos, né? Sujeito da união. Unus de Trinitate passus in carne. Um da Trindade sofreu, padeceu na carne. Então, a fórmula teopasquita vai ser muito criticada pelos severianos. Né? Essa fórmula entra no Oriente, na verdade, por influência do pensamento de Santo Agostinho. Os monges de Constantinopla liam traduções, né, do grego, em grego, do De Trinitate de Santo Agostinho. E também é dos escritos do Papa Leão Magno. Papa Leão é um grande leitor de Santo Agostinho. Nós vemos assim que a base da teologia do Papa Leão é Agostinho. Né? E visto que Leão teve um grande sucesso em Calcedônia, né, nós tínhamos lido aquele texto que o próprio Severo de Antioquia reporta as atas, né, de Calcedônia, e ali fala da aceitação que os padres em Calcedônia tiveram do Papa Leão, né, o elogio dos padres ali em Calcedônia do Papa Leão. Então, os defensores de Calcedônia vão se inspirar muito no Papa Leão, e o Papa Leão tem como base o pensamento de Agostinho. Então começa a circular também no Oriente alguns escritos de Santo Agostinho traduzidos em grego. Né? Hoje em dia, aqui abro um pequeno parênteses, hoje em dia estão, em certo sentido, muitos orientais estão voltando a redescobrir o pensamento de Agostinho, né? Mas sempre no Oriente Agostinho tem tido muita rejeição. Né? É visto, às vezes, por algumas correntes orientais como, na verdade, um herege, assim, uma espécie, ou pelo menos alguém que se deve silenciar a doutrina. Né? Então tem um certo redescobrimento de Agostinho no Oriente. Lembrando que Agostinho também ele tinha sido convocado para participar do Concílio de Éfeso, né? onde o concílio que condenou a tese pelagiana, né, o pelagianismo. E Agostinho estava convidado a participar, mas ele morre, né, no ano 430, um ano antes do Concílio de Éfeso. Né? E nos escritos de Agostinho nós vamos encontrar esse pensamento. Um da Trindade padeceu na carne, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. E também ele usa esse termo da hipóstase sintética, uma hipóstase composta. Okay?
ele vai aprofundar o tema do sujeito da união, que é o Cristo Logos, né? Portanto, um da Trindade que sofreu. E vai usar também, como João de Cesareia, o termo da hipóstase sintética. Depois, vamos ver alguns textos de João nesse comentário aos escritos do pseudo Dionísio Areopagita. Aqui também faço um parênteses, depois estudaremos mais a fundo o pseudo Dionísio Areopagita, mas na antiguidade simplesmente se dizia Dionísio Areopagita, mas se pensava que fosse do Dionísio Areopagita. Embora alguns autores medievais, o mesmo São Tomás de Aquino, embora ele chamasse ainda as obras do Dionísio Areopagita, ele era ciente que não tinha como ser de autoria do Dionísio histórico, né? Nós sabemos que Dionísio existiu, foi um converso convertido pelo apóstolo Paulo em Atenas. Alguns dizem que Dionísio foi o primeiro bispo de Atenas, inclusive. Mas não temos muitos dados. Nós sabemos que São Paulo, quando esteve em Atenas, ele fez aquela pregação no Areópago. O Areópago era uma espécie de praça pública, onde os filósofos ficavam ali discutindo. Né? E foi um fiasco o discurso de Paulo. Né? Nós lemos ali em Atos 17, foi um fiasco o discurso de Paulo. Se converteram só 2 pessoas na sua pregação, uma mulher chamada Damares, né? E um filósofo chamado Dionísio, o Areopagita. Né? Foram as 2 únicas conversões ali em Atenas. Depois, praticamente, Dionísio, depois desse fato, caiu no esquecimento durante séculos. Né? Até que no século VI surgem as suas obras, ou melhor, atribuídas a ele. Mas quando nós lemos os textos do pseudo Dionísio, vemos muito a influência da filosofia neoplatônica. E o neoplatonismo ele surge com Plotino. Plotino, ele é um autor do século III, ele morre no ano 273. Né? Então é impossível que Dionísio, que essas obras sejam de Dionísio, porque usa termos neoplatônicos, e o neoplatonismo vai surgir praticamente a finais do século III, inícios do século IV. Né? E também tem muitos termos de um autor neoplatônico chamado Proclo. Era um autor pagão do século V, neoplatônico, e muitos dos termos de Proclo aparecem nas obras do pseudo Dionísio. Então, é improvável, eu diria impossível, que essas obras sejam realmente de Dionísio Areopagita. Agora, ela é importantíssima por causa do seu conteúdo, né, que veremos adiante, mais um pouquinho adiante, quando estudarmos o pseudo Dionísio. Né? Aqui, então, João de Citópole está explicando alguns termos difíceis em sentido calcedonense, ou melhor, contra os monofisitas, para que se veja a importância dessa cristologia que vai afirmar a unidade do Filho de Deus em 2 naturezas, sem separação, sem confusão. Então, ele está comentando o termo teóforon, né? Teóforon, no grego, teóforo, significa portador de Deus, né? Theos, Deus, e o verbo fero é o verbo levar
trazer, né? O portador de Deus, aquele que leva, aquele que traz consigo a Deus, né? Então esse texto vocês podem encontrar na Patrologia Grega, no volume 4, né? Na coluna 68, na parte da página a 5. Então ele vai comentar o termo que está lá no Pseudo Dionísio, Theophoron. E ele está falando das hierarquias celestes, ou seja, dos anjos. E os anjos está falando dos tronos, eles são teóforos, ou seja, eles são portadores de Deus, né? Porque os tronos são aqueles anjos, é aquela ordem, aquela hierarquia angélica que está tão próxima de Deus que é como se Deus se apoiasse neles. É como se Deus estivesse sentado como num trono, ou seja, como se estivesse ali unido àqueles anjos, aquele coro angélico que são os tronos, que poderíamos traduzir como casa de Deus, residência de Deus. Eles portam consigo Deus, eles carregam Deus em si, né? E é interessante porque João vai dizer, olha, Dionísio fala isso dos anjos, que eles levam Deus em si. Quanto mais o verbo então, né, o verbo encarnado, ou seja, a carne do verbo. Se os anjos são teóforos, eles que não têm carne, são espíritos puros, se eles são teóforos, quanto mais a carne do verbo é teóforos, porque é a carne assumida pela segunda pessoa da Trindade, né? Então vejam, aqui com João de Citópoli, nós temos um desenvolvimento ainda maior da doutrina de Calcedônia, porque não se trata como em João de Cesareia uma defesa tucur de Calcedônia, né? Agora já se começa a dar alguns passos mais, né, para mostrar que a natureza humana de Cristo, em certo sentido, ela é toda inipostática no verbo, né? Então, e é interessante porque está usando um texto que aparentemente não é um texto cristológico, é um texto angeológico, né? Está falando das hierarquias celestes, mas aplica esse texto ao anjo do grande concílio, ao Cristo, né? Anjo do grande concílio, ou conselho, desculpem, né? Em latim, Angelus Magni Concili, né? Ou concili. Então diz assim, observa que ele, né, o Dionísio, chamou a ordem dos tronos sagrados de portadora de Deus, visto que ela carrega Deus sem pausa, inteligivelmente. Então, o próprio nome desse coro angélico, os tronos, significa precisamente, né, essa casa de Deus, esse carregar a Deus, levar a Deus. Uma vez que o bem-aventurado Basílio, o Capadócio, chamou a carne de Cristo de portadora de Deus, deve-se investigar como isso é dito. Então veja, João de Citópoli comenta, explica o termo no Pseudo Dionísio e estabelece um vínculo com o que o grande Basílio tinha explicado sobre a carne de Cristo como portadora de Deus. Então, é claro que quando um monofisita lê esse texto, eles também reconhecem a grandeza de Basílio, né? Então, eles ficam ali no mato sem cachorro, né? Ficam entre as cordas, sendo levados a afirmar que, portanto, a carne de Cristo é portadora também de Deus. Mas a carne do próprio Senhor está unida ao mesmo Deus segundo a natureza e segundo a hipóstase. Por isso se diz que ele mesmo é portador da carne, segundo as afirmações dos padres,
e que vestiu a carne. Então o Logos, ele vestiu a nossa carne, ele leva a nossa carne, é portador da nossa carne, de acordo com as afirmações dos padres. O que é estranho então, se sua carne é também portadora de Deus, uma vez que ele é portador de Deus, Verbo, segundo uma união inseparável, e a carne é apropriada e verdadeiramente dita ser sua carne. Então, essa carne não é uma carne qualquer de um homem qualquer ali que de repente foi unida ao Logos, mas, em certo sentido, como no ser humano existe uma união substancial de corpo e alma, em Cristo existe uma união hipostática da carne com o Logos, ou seja, da carne com a divindade, né? Essa é uma comparação que nós começamos a ver já lá em João de Cesareia, né? E agora em João de Citópole, me parece fica ainda mais claro o conceito, né? Ou seja, a carne é carne hipostatizada no Verbo. Esses que têm em si mesmo Deus pela graça, em lógica indizível e entendimento incompreensível, são, portanto, chamados de portadores de Deus. Está falando dos anjos, dos tronos, que, olha só, pela graça, os tronos são portadores de Deus. A carne de Cristo, é claro que também é unida pela graça, né? Uma graça que a carne de Cristo esteja unida, mas é unida hipostaticamente. É na pessoa do Verbo. Depois, aqui outro trecho que eu coloco, onde ele está comentando esse pros aletheian holikos, né? Ou seja, em verdade totalmente. É um trecho do pseudo Dionísio Areopagita. Então ele diz assim, aqui Dionísio expressa muito bem a economia. Aqui eu coloquei entre parênteses, economia significa a encarnação, ou seja, a ação do Verbo, entre aspas, fora da Trindade. Nós sabemos que o Verbo, ele sem deixar o seio do Pai, ele se encarna no seio da Virgem, né? Mas sem deixar o seio do Pai. Nós, como seres humanos, precisamos de linguagem humana para falar as coisas de Deus, né? Por isso falamos desse movimento para fora, para dentro, mas Deus não tem lugar, não tem espaço, né? Não existe dentro e fora, antes, depois, não tem tempo, né? Então, se trata da missão do Verbo. O Verbo enquanto enviado pelo Pai. Então, como mensageiro do Pai. Portanto, ele, poderíamos dizer, entre aspas, fora, né? O Verbo encarnado. Então, é o termo economia. Então aqui expressa muito bem a economia, já que um da Trindade sofreu. Olha só, a fórmula teopasquita, um da Trindade, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. Veja que uma das hipóstases se comunicou conosco totalmente e chamou de simples o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e depois o chamou de composto, significando a extremidade humana que estava nele. Então, em Cristo nós vamos ter essa realidade. É uno enquanto sujeito, é uma só pessoa, mas tem uma composição. Ou seja, esse sujeito é composto, um sujeito composto, mas mesmo assim não perde a unidade de sujeito, né?
Dizemos, pois, que um dos membros da Santíssima Trindade estava na cruz. E isto contra os nestorianos e acéfalos, né? Os severianos, ou seja, os monofisitas. Aqui, Dionísio diz que uma das hipóstases se comunicou totalmente conosco, como diz o apóstolo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Este totalmente é também contra-apolinário, pois indica que ele assumiu um homem perfeito, completo. Então, esse breve trecho aqui do Dionísio já está indo contra os monofisitas, os nestorianos e os apolinaristas. Então, contra os monofisitas, porque vai defender a verdadeira carne do Cristo, unida na hipóstase sem separação, sem confusão, né? Vai contra os nestorianos, que dividem o Cristo em dois sujeitos, porque tem um só sujeito, é um da Trindade o que padeceu, e depois também vai contra Apolinário, porque Apolinário sim tinha assumido um homem, mas um homem imperfeito, incompleto, né? Sem a alma racional. Ok? Então, esses trechos aqui me pareceram interessantes analisarmos, porque vão nessa linha do Concílio de Calcedônia, ainda são muito fiéis ao Concílio de Calcedônia, né? Por isso são autores calcedonenses, mas já estamos em um desenvolvimento, né? Não é um mero Concílio de Calcedônia, tem já um aprofundamento da doutrina de Calcedônia, né? Vejam, todos os concílios, pelo menos os ecumênicos, tiveram dificuldade de recepção, né? Todos. No nosso curso nós não estudamos, porque não era o tema, né? O Concílio de Nicéia, mas o Concílio de Nicéia, que é tido como uma pedra miliar da doutrina e da ortodoxia, no século IV teve muita dificuldade de aceitação, né? Muita dificuldade. O Concílio de Constantinopla I, na prática, quase não se tem menção dele até Calcedônia, né? Calcedônia vai mencionar explicitamente. Alguns estudiosos têm dúvida se os padres de Éfeso conheciam ou não conheciam Constantinopla I, né? Não se diga depois Éfeso, a dificuldade que teve de aceitação, né? Calcedônia, muito mais, né? E outros concílios, mesmo Nicéia II, sobre o tema das imagens sagradas, etc., né? Sempre houve uma dificuldade de recepção. Concílio de Trento, muitíssima dificuldade. O Vaticano I, o Vaticano II não se diga, né? Estamos, me parece, já há quase 65 anos, né, do Concílio Vaticano II, do termo do Concílio Vaticano II, 60 anos, né, do fim do Concílio Vaticano II, e ainda tem muita polêmica, alguns que aceitam, alguns que não aceitam, alguns que interpretam de um jeito, interpretam de outro, né? Então, por isso a importância da reflexão teológica dentro da linha de fidelidade ao concílio, né? Então, os autores de Calcedônia, mantendo a fidelidade ao Concílio de Calcedônia, aprofundaram, né, a riqueza que estava ali de trás, né, desse concílio. Então, isso daqui nos ajuda a entender, né, olhando os concílios antigos, nós podemos também entender um pouquinho mais do nosso tempo.